Maranata. Maranata. Esta é a grande saudação dos adventistas do sétimo dia e a esperança que nós temos de que algum dia iremos para os céus, um lugar que Jesus foi preparar. Nós agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Estamos aqui na Santa Casa de Deus para louvar e bendizer o seu santo nome. Muitos também tiveram a intenção de cá estar, mas devido a diversas situações, aqui não estão. Mas a nós, Deus nos deu essa oportunidade para cá louvar e bendizer o seu santo nome. Nós queremos agradecer a música especial cantada pelo irmão André Cabral, dizendo que não importa o que aconteça nessa vida, não importa as situações, o que importa é a presença de Deus nas nossas vidas. Essa semana nós celebramos o 180º aniversário de uma data muito especial. Uma data que os adventistas do sétimo dia têm em memória. Estamos a falar do dia 22 de outubro de 1844. Estamos a celebrar 180 anos. Esse dia, na altura, foi muito constrangedor. Um grande dia de desapontamento. Mas é um dia tão especial que faz o cumprimento de Daniel 8, verso 14. 2.300 tardes e manhã. Foi o dia que Jesus entrou no santuário celestial. Deve ser um dia, não para ser lembrado como um dia de desapontamento, mas sim para ser lembrado como um dia de vigilância espiritual. Irmãos, nós vamos abrir as Sagradas Escrituras, mas antes quero dizer que muitas vezes, como cristão, quando nós queremos ler a Bíblia, nos concentramos essencialmente nas promessas, nos concentramos essencialmente nas bênçãos, na proteção que a Bíblia nos mostra. E ao encontrar passagens que nos tocam, como 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muitas vezes, quando ouvimos essas palavras, nós dissemos, essas palavras são para mim. Mas quando encontramos as passagens bíblicas que nos apresentam repreensão, que nos apresentam correção, nós falamos, essas palavras é para o fulano. O irmão fulano podia ouvir essas palavras. Uns até falam para seus esposos, esposos, estás a ouvir o que a Bíblia está a dizer? Uns esposos falam para suas mulheres, mulher, estás a ouvir? Estás a prestar bem atenção? Muitas vezes achamos, quando essas palavras duras, muitas vezes achamos que a repreensão é simplesmente para os outros. Que para nós é simplesmente palavras de bênção, é simplesmente palavras de proteção. Mas as palavras duras, a repreensão, não deve ser para os outros, deve ser para mim, deve ser para ti, deve ser para nós. Por isso convido os irmãos a abrirem Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15 até ao versículo 23. Ao ler esse texto durante a semana, eu fiquei assustado. Assustado porque preocupou-me. Preocupou-me porque eu refleti na minha vida
o quanto Deus tem agido na minha vida. E pensei no futuro, será que as palavras que lá se encontram se aplicam a mim? Eu convido a igreja a considerar a possibilidade que o que nós encontramos nesse texto se aplica a cada um de nós. Se aplica a mim e se aplica a ti. Eu tomo a leitura. Verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O capítulo 7 do livro de Mateus que acabamos de ler nos apresenta uma advertência que devemos ser cautelosos com os falsos profetas que venham disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esse texto, do versículo 15 até o versículo 23, está dividido em duas partes. A primeira parte refere sobre os falsos profetas e os frutos. A segunda parte está relacionado com algo que vai acontecer no final do tempo. Algo que vai acontecer com o dia da sua glória. A primeira parte está a falar dos falsos profetas e os perigos que os falsos profetas nos apresentam. Os falsos profetas não parecem ser falsos profetas. Os falsos profetas parecem ser boas pessoas. Talvez podemos imaginar que falsos profetas, estamos a falar daqueles que dizem ser profetas que na realidade não são profetas. Os falsos profetas está a falar de mim, está a falar de ti. Quando não fazemos a vontade do Pai, quando nós não vivenciamos o que nós falamos, quando nós não vivenciamos o que as Sagradas Escrituras dizem, então ali estamos a ser falsos. As Sagradas Escrituras nos mostram que é necessário nós termos uma intimidade com Deus. Nós podemos anunciar a palavra, até talvez podemos anunciar coisas que vão trazer frutos espirituais, mas nós espiritualmente não estamos bem. A Bíblia refere que é possível uma pessoa estar completamente perdida e achar que está completamente salva. Repito, é possível uma pessoa achar que está completamente salva, mas está completamente perdida. Se lermos nos versículos 22 e o versículo 23, aqui Jesus Cristo dá um salto. Depois de nos versículos anteriores apresentar como é que é a vivência, como é que os homens agem, como é que os homens se comportam,
nos versículos 22 e 23, Jesus apresenta algo que, infelizmente, muitos não gostariam de ouvir. Jesus apresenta uma informação que para muitos talvez poderá ser surpresa quando acontecer. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São essas grandes palavras que Jesus Cristo vai dirigir. No final, haverão dois grupos principais. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. O grupo dos salvos irão ao encontro do Pai. E Jesus Cristo vai dizer: vindem, benditos do meu Pai. E o segundo grupo vai estar dividido em dois blocos. O primeiro bloco é o bloco daqueles que já têm a certeza que estão perdidos. É o grupo daqueles que, quando a trombeta soar, hão de fugir pelas montanhas, pelas rochas, e pedir que Deus acabe com eles. Talvez muitos não vão estar nesse grupo, porque vêm todos os sábados à casa do Senhor, porque fazem a vontade do Pai, porque são cordeiros, são cordeirinhos, são bondosos, praticam o bem. Talvez porque são dirigentes da igreja, dão ofertas, dízimos, são anciãos, diáconos, membros fervorosos, cantores. Mas isso não é garantia da salvação. A garantia da salvação é ter uma intimidade com Deus. A garantia da salvação é ter um coração puro. A garantia da salvação é permitir que Jesus nos conheça. Para que naquele dia que Ele se manifestar, não nos possa dizer: não te conheço. Quando Jesus Cristo diz que não te conheço, não está a dizer simplesmente para aqueles que estão fora da igreja. Quando Cristo está a falar que não te conheço, está a falar para você. Está na igreja. Está a falar para você que é cristão. Está a falar para você que faz a obra de Deus. Mas não permita que a obra de Deus faça a transformação na tua vida. É necessário que a obra de Deus faça a transformação na tua vida. Não simplesmente transmitir, mas nós devemos viver o que transmitimos. Nós devemos ter uma intimidade com Deus. Deus deve estar em primeiro lugar, porque se não for, naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Talvez alguém vai se perguntar: mas por que se Jesus, Deus, é soberano, Deus é omnisciente, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todos os seres humanos, como é que no final vai dizer: eu não te conheço? Jesus, ao dizer que eu não te conheço, é porque você, apesar de muitas vezes ires à Santa Casa de Deus, apesar de fazeres as boas obras, mas o teu coração não estava entregue totalmente a Deus.
Tu precisas se entregar totalmente a Deus. O julgamento de Deus não vai ser simplesmente naquelas ações. Aquelas ações que são visíveis pelos homens. Mas vai ser em função daquelas ações que são ocultas. Aquelas ações que o nosso próximo não conhece. Aquelas ações que estão escondidas em nosso coração. Aquilo talvez que nós achamos que é insignificante. É daí que Jesus vai dizer, neste grupo confiante, que vão subir para os céus, quando irem ao encontro de Jesus, com braços abertos, à espera que Jesus Cristo lhes digam, vindem, benditos de meu Pai. Mas não é a resposta que eles vão encontrar. Jesus vai dizer para eles, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Irmãos, todos os sábados, vindo à casa do Senhor, nós, durante a semana, nós somos separados. Muita coisa não fizemos. Empregos, muitos perdem por causa do sábado. Muitas coisas mundanas nós não fazemos. Mas no final, se nós não nos entregarmos totalmente a Deus, vamos ouvir as más palavras tristes que um verdadeiro não gostaria de ouvir. Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Cada um poderia refletir na sua vida. O que é que tem feito? Será que os seus frutos, os frutos que os outros veem, são bons ou maus? Talvez podemos viver com uma aparência simplesmente. Uma árvore que tem boas folhas. Uma árvore que tem boas flores. Podemos dizer que essa árvore é boa, mas não sabemos o que está na raiz. Assim é a vida do cristão. Muitas vezes vivemos de aparência. Muitas vezes nós queremos simplesmente que as pessoas saibam que nós somos íntegros. Muitas vezes queremos mostrar às pessoas que nós somos verdadeiros cristãos. Mas na realidade, nós não temos comunhão com Deus. Nós precisamos nos entregar de coração. As pessoas têm que ver bons frutos em nós. Queridos, o que é que teu filho vê em ti? Quando olha para ti, vê bons frutos ou maus frutos? Os que são maridos, quando a tua mulher olha para ti, vê bons frutos ou maus frutos? Verdadeiramente, nos lares, as mulheres conhecem os seus esposos. Os esposos conhecem suas esposas. Certo dia, um pregador, num programa de Lar e Família, estava a falar como é que deve ser no lar. À medida em que ia falando, a sua esposa abanava a cabeça. Mas não abanava a cabeça no sentido de concordar desta forma. Sempre que ele falava, a mulher só fazia isso. À medida que o esposo falava, a mulher só fazia isso. Porque o marido não vivia o que falava. Como cristãos, nós devemos viver o que falamos. Porque se não vivermos o que falamos, nós vamos ouvir as palavras tristes. Apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci.
Queridos, enquanto nós estamos vivos, nós devemos tomar a nossa decisão. Nós devemos tomar a nossa decisão, porque a decisão é tomada enquanto estamos vivos. A decisão deve ser tomada antes do julgamento. Porque quando o julgamento chegar, não haverá momento de apelo. O momento é agora. Nós devemos examinar as nossas vidas. Como é que tem sido a nossa vida diária? Será que a obra de transformação de Deus tem feito alguma coisa na nossa vida? Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quando ou quantos centímetros crescemos na nossa vida espiritual no último ano? Qual foi a última vez que nós vencemos uma luta espiritual? Qual foi alguma vez que nós oramos para vencermos um defeito nosso de caráter? Ao falar de defeito de caráter, não estamos a falar simplesmente aqueles caráteres que causam problemas na igreja. Não estamos a falar simplesmente aquelas situações que os nossos próximos vejam. Estamos a falar aquelas situações escondidas no nosso coração. Aquelas situações que só nós e Deus conhecemos. Porque essas situações serão a base para o nosso julgamento, irmãos. Nós precisamos refletir. O que nós temos feito? O que nós temos feito quando nós cometemos? Nos entregamos a Deus? Queridos, nós precisamos nos entregar para a obra de Deus. Nós precisamos transmitir o Evangelho. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos ser caridosos. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é verdadeiramente termos uma intimidade com Deus. Porque se não tivermos uma intimidade com Deus, se Deus não estiver sempre nas nossas vidas, nós podemos transmitir a mensagem, nós podemos ser bons dizimistas, regulares, nós podemos dar oferta, nós podemos fazer o bem. Mas naquele dia que Jesus se manifestar, vamos ouvir as palavras duras. Eu nunca. Apartai-vos de mim. Queridos, nós precisamos refletir nessas palavras. Como será no dia do julgamento? Esse tempo todo, aqui na terra, fazer muita coisa que o mundo não faz. Que o mundo acha que são boas coisas. Nos separamos do mundo. Viemos à igreja todos os sábados ou qualquer um outro dia. Mas no final, ouvirmos essas palavras duras. Eu nunca, mas nunca te conheci. E Jesus acrescenta: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Chegará um tempo que todas as nossas ações serão julgadas. As ações visíveis pelos homens e aquelas ações que são ocultas.
aquelas ações que só nós e Deus conhecemos. Essas serão a base para o nosso julgamento. O livro de Mateus, capítulo 7, que acabamos de ler, do verso 15 a 23, nos mostra que é possível alcançar resultados espirituais sem sermos espirituais. Repito, é possível alcançar resultados espirituais sem sermos espirituais. O texto, quando nos mostra os homens do segundo grupo a dizer que Jesus, em teu nome, nós curamos. Jesus, em teu nome, nós profetizamos. Jesus, em teu nome, nós expelimos demônios. Está a falar de muita gente. Está a falar de líderes. Está a falar de pessoas que fizeram com que muita gente pudesse se entregar a Cristo. Então, é possível alcançar resultados espirituais sem ser espiritual. Irmãos, nós precisamos alcançar resultados espirituais, mas cada dia que passa, nós precisamos ter uma intimidade com Deus para que nós possamos ser espirituais. Essa espiritualidade não se ganha de um dia para o outro. Essa espiritualidade ganha-se passo a passo. A Bíblia nos apresenta em Gálatas 5, nos versículos 22 e 23, os frutos do Espírito. Nos apresenta os frutos do Espírito. O amor, a alegria, a mansidão, a longanimidade, a fidelidade. A última é o domínio próprio. O domínio próprio, como cristãos, nós devemos ter muita atenção. Porque a Bíblia, quando refere o autoengano, infelizmente, cristãos, o domínio próprio, muitas vezes, nos faz falhar. Se tivermos o domínio próprio, não vamos mentir propositadamente ou sem querer. Se tivermos o domínio próprio, vamos amar o nosso querido, vamos amar o nosso irmão. Se tivermos o domínio próprio, nós vamos saber tomar decisões. Se tivermos o domínio próprio, nós vamos ter certeza no que nós queremos. À medida que a incerteza aumenta, a tomada de decisão se torna mais difícil. Mas se tivermos o domínio próprio, nós vamos ter a certeza. Se tivermos o domínio próprio, nós tomaremos as melhores decisões. A irmã Ellen White, no livro O Grande Conflito, nas páginas 593, diz: o cristão deve buscar discernimento através do Espírito Santo, avaliando não pela aparência, mas pelos frutos, a transformação de caráter e pela comunhão contínua de Deus.
No nosso texto, vamos tirar 3 lições espirituais. Primeiro, não é o que fazemos para Deus que nos levará para os céus, mas sim a transformação de Deus em nós. Segundo, que já foi dito, é possível alcançar resultados espirituais sem sermos espirituais. Por isso, não devemos nos enganar pelo número de pessoas que nós já trazemos na igreja. Não devemos nos enganar pelas atividades que nós já exercemos na igreja. Não devemos nos enganar com as boas ações que nós fizemos. Porque o texto nos mostra que é possível alcançar resultados espirituais sem ser espiritual. A salvação não é uma experiência superficial, mas sim uma experiência profunda. De nada valerá tentar realizar coisas espirituais sem ser espirituais. De nada valerá realizar grandes obras para Deus sem Deus realizar sua obra de transformação na minha vida. Nós precisamos permitir que Deus transforme os nossos corações. Porque senão, vamos cair na situação de alcançarmos resultados espirituais sem sermos espirituais. Irmão, cada um de nós deve refletir profundamente na sua vida, para que nós não caiarmos em armadilhas. Muitas vezes nós nos comparamos com muita gente. Nós nos comparamos com o irmão fulano. O irmão fulano está pior. Muitas vezes nos comparamos com outros, dizendo que aquele irmão está melhor. Nós ficamos na média. A média é pegar o pior, o menor e achar o ponto médio. Muitas vezes nós ficamos na média. E quando nós ficamos na média, nós ficamos conformados. Porque sabemos que nós não somos pior que o fulano. E também sabemos que nós não somos como os outros. Ao ficar na média, nós vamos estar na conformação. Porque nós nos comparamos com o nosso próximo. A comparação não deve ser com o nosso próximo. A comparação deve ser com Cristo. Porque Cristo, e nós somos cristãos. É com Cristo que nós devemos nos comparação. É com Cristo que nós devemos nos comparar. Cristo é que deve ser comparado com as nossas vidas. Nós devemos permitir que Deus opere transformações necessárias nos nossos corações. O último texto, 1 de São João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Devemos fazer um exame sincero na nossa caminhada com Cristo. Para que nenhum de nós, naquele dia que o Senhor se manifestar, não possamos ouvir essas palavras duras. Nunca vos conheci. Nesse dia, não haverá oportunidade para apelo. Por isso, a nossa reflexão deve ser diária. A nossa entrega total a Deus deve ser verdadeira.
deve ser de coração. Porque a maneira que Deus nos vê não é a maneira que os nossos próximos nos vejam. Os nossos próximos podem ver que nós somos íntegros. Os nossos próximos podem ver que nós somos leais a Deus. Podem ver que nós fizemos a vontade de Deus. Mas Deus não é dessa maneira que vê. Deus conhece o nosso coração. Por isso, irmão, esperamos que naquele dia que o Senhor se manifestar, nós possamos ouvir as belas palavras: bem está, servo fiel, e vinde, benditos do meu Pai, e possuir aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos ajude para que possamos ser cristãos genuínos, possamos ter fé genuína e que possamos permitir que Deus nos conheça e que os nossos frutos possam ser bons aos olhos de Deus. Esperamos que naquela manhã gloriosa que o Senhor se manifestar, cada um de nós que está aqui presente, ou irmão que nos ouve, possamos dizer: eis aqui o Senhor a quem nós aguardávamos. E ouvir Jesus Cristo a dizer: vindem, benditos do meu Pai. Para nós é uma oração à vontade de Deus. Amém.